Boa noite! Hoje a gente vai continuar o segundo vídeo sobre perdão. E hoje o tema é maturidade humana. Quantos de nós precisamos às vezes amadurecer para entender que às vezes nós não controlamos a nossa afetividade e por isso a gente não consegue perdoar? Ontem eu falei um pouquinho do autoconhecimento, mas hoje vamos se aprofundar nesse tema. Quantos de nós, às vezes, ainda estamos presos em tantas certezas que são nossas e às vezes não são verdadeiras? Por isso eu quero te convidar hoje a você entender que você pode amadurecer. Os 7 traços da maturidade, eles trazem uma grande riqueza. O primeiro passo é a espontaneidade. Aceite do jeito que você é. Quando eu comecei a pregar, eu queria imitar pregadores famosos. Padre Léo. E eu entendi que eu só seria um bom pregador e as pessoas só me escutariam se eu fosse quem eu precisava ser. Existe um poeta brasileiro que diz: é preciso a gente sempre mudar para continuar sendo sempre o mesmo. Então, aceite quem você é. Aceite que você tem talvez o cabelo duro, mas é loiro. Aceite que a sua cabeça, você tem pouco cabelo aqui, parece que você é textudo. Aceite. Aceite o segundo traço da maturidade, é o merecimento. Nós merecemos. Você merece. Quantos de nós não aceitamos isso e por isso às vezes vivemos a vida toda achando que nós não merecemos? O terceiro passo é o dar e receber. Quantos de nós não estamos abertos a receber e às vezes até dar, ensinar? Quantos de nós não aceitamos muitas vezes receber ajuda de ninguém? Ou somos tão mesquinhos ao ponto de achar que nós não podemos dar nada? O quarto passo é a dualidade. Aceite a sua sombra. Todos nós temos sombras. Todos nós temos defeitos. E que bom que temos os defeitos. Mas eu te pergunto, o que você faz com o seu principal defeito? Você que está vivendo esse tempo de quarentena, é legal a gente olhar para muitas coisas, mas qual que é o principal defeito que você tem? Mas também você é bom. Ontem eu falava isso no vídeo. O outro passo é a autorresponsabilidade. Se responsabilizar. Quem semeia vento, colherá tempestade. O que você tem semeado? Qual que é a tua responsabilidade também no mundo? O outro passo é a adaptabilidade. Se adapte. Acontecer alguma coisa, se dobre. Aprenda. Não tenha medo de recomeçar. E por fim, o recomeço. Esses são os passos que às vezes a gente tem que subir e entender. E nada melhor do que a gente voltar em algumas fases da vida. Eu gosto muito de Erik Erikson, que fala de 8 estágios da vida, mas hoje eu só vou falar de 4 deles. O primeiro é a infância. Na infância a gente era livre, sem vergonha, sem culpa. Quantos de nós tirávamos a roupa, brincávamos pelado, fazíamos coisas que só Deus. Como nós éramos livres. Até que um dia a gente entendeu que o mundo era feito de regras. Mas nesse ponto, na nossa infância, nós recebemos amor. Nós dependíamos dos outros. Que bom. O segundo estágio da nossa vida é a nossa adolescência. E na adolescência, aquelas regras que a gente foi ouvindo, não pode, muitos conseguiram se libertar. Alguns começaram a fazer esportes, outros começaram a correr, se destacar com as meninas, ou não. Foi a época que mais engordamos, ganhamos espinha na cara e se fechamos às vezes. Depois veio a juventude e o senso do eu, da luta, do descobrir, do fazer, a força de querer mudar o mundo. E para isso tem até uma passagem na Bíblia de Eclesiástico: alegra-te, jovem, com a tua juventude. Goza cada minuto dela, faz tudo o que tiveres planejado, mas não te esqueças que te darás contas a Deus de cada coisa que fizerem. Evita, pois, aquilo que provocar desgosto e sofrimento, e lembra de que a tua juventude, como toda uma vida por diante, passa como um vento. Quantos de nós passamos já por esta fase? E nessa fase nós descobrimos tantos fatores, e depois chegamos na vida adulta. Assumimos tantos papéis. Tem gente que é mãe, dona de casa, esposa, trabalhadora, e assim vai, pai. É hora de você assumir os seus papéis.
Eu não sei aonde você se encontra, mas em todos eles exige um passo além para nós perdoarmos. E esse é o grande segredo do perdão. O orgulho e a revolta é o que mais nos atrasa, então quando a gente se conhece, a gente se aceita, e quando a gente se aceita, a gente vai crescendo. Então, ao término desse vídeo, ontem eu deixei um recadinho, e eu vou deixar outro. Pessoal, eu estou seguindo um livro chamado O Perdão também, tá? E junto com ele estou falando, mas esse livro é muito bom. Então, se você tivesse um livro, o livro da tua vida, como ele seria esse nome desse livro? Escreva num papel. Nome do livro da minha vida. Dê um título para ele. Diz um amigo meu que se eu escrevesse um livro, o título seria Os Grandes Rolos do Robson. Porque olha... Mas assim vai. Agora vamos ser mais específico. Quando você nasceu, o que seus pais faziam? Quando seus pais se conheceram, você sabe a história de como eles se conheceram? Tudo isso influencia muito da nossa vida. Se você não sabe, pergunta. Tá? Qual que foi o motivo que levou sua mãe a engravidar? Como foi sua infância? Depois pega uma outra linha e escreve como foi sua infância. Lembra da sua infância, das lembranças. Isso é tão poderoso. Como você brincava. Depois tente resgatar os momentos marcantes da sua adolescência. Pode ser quantas linhas você quiser. Daí por fim você escreva sobre sua juventude. Que lembranças ela também deixou. E por fim faça um resumo da sua vida adulta. Todos esses passos vão te ajudar a você a ir ganhando maturidade, para que você possa perdoar e aceitar verdadeiramente quem você é. Ainda tem mais alguns vídeos pela frente. Eu prometo que nesta semana de Semana Santa nós vamos se aprofundar um pouquinho mais. Mas se abra ao perdão e se abra a escrever a melhor história que nós podemos contar, a tua história. Um grande abraço!